Talvez você tenha a intenção de mudar aí dentro de você. Talvez você creia que vai mudar as coisas amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem. Talvez você tenha até prometido, ou esteja prometendo para si mesmo, que a mudança vai acontecer na sua vida. Pare de se enganar. Pare de acreditar que intenções, crenças, promessas mudam alguma coisa. Quando o assunto é mudança de comportamento, mudança de vida, um passo minúsculo é maior do que a mais gigantesca intenção. As pessoas simplesmente deixam o barco correr. Simplesmente deixam a vida levar. O que muitas pessoas acreditam é que a vida vai mudar quando ela tomar uma grande decisão. A vida não muda com grandes decisões. A vida muda com as pequenas escolhas e as pequenas decisões que você toma a cada segundo. E é você que escolhe a decisão que você vai tomar. O que você precisa saber é que dela virá resultados e que você será obrigado a colher. Porque muita coisa que a gente está sofrendo não tem nada a ver com destino, tem a ver com as nossas más decisões. Não tem jeito. Os ambientes que a gente frequentou, as pessoas que a gente andou, tudo isso foi formatando nossos próximos anos. Então hoje a gente é reflexo de com quem a gente andou, quais ambientes frequentamos, quem escutamos, que livros lemos, que experiências passamos ou fugimos. A maneira como você vive sua vida, cada segundo da nossa vida é o que está preparando todo o teu futuro. Todo. O verdadeiro crescimento é quando você se torna alguém maior e mais completo do que essa pessoa aí que você é hoje. Mas para isso, você precisa dizer adeus a quem você foi ontem. Você quer tomar decisões erradas? Tome. Só não reclame dos resultados. Só não olhe para seu futuro e veja, ele culminou o quê? Ele culminou no nada. Por quê? Porque eu resolvi desistir. Eu resolvi não prosseguir. Enquanto você não disser adeus às âncoras que estão aí te prendendo a uma vida sem sentido, vai ser impossível navegar por novos oceanos. Se você deseja mudar a sua vida de maneira duradoura de fato, isso vai exigir coragem. Vai ter que acontecer desordem, a casa vai ficar em desordem, vai ter que acontecer sofrimento, vai ter que acontecer problemas. Se você quer realmente construir alguma coisa magnífica, você vai ter que criar desordem durante um período curto de tempo. É que não importa as besteiras que você fez, as más decisões que você tomou, os maus relacionamentos que você teve, não importa o teu passado, dá pra começar de novo, dá pra reconstruir. Se tá vivo, tem jeito. Todo segundo que você estiver vivendo a partir de agora, você controla o que vai acontecer lá no futuro. Quem tem que mudar a atitude é você, não é o ambiente. É você que muda a sua atitude. Em vez de prometer ler um livro inteiro semana que vem, comece lendo 10 páginas hoje. Em vez de prometer perder 10 quilos em um mês, começa levantando agora e caminhando por meia hora que seja. E repete amanhã e de novo depois. Suas decisões podem se opor a decisões erradas que foram feitas lá atrás. Pare de reclamar do que você está vivendo e mude as suas escolhas. E esse é o seu desafio. Se manter atento e prestando atenção para cada um dos momentos decisivos na sua vida. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é você saber escolher com inteligência e estratégia quais medos você vai enfrentar para conquistar a vida que você deseja. O nosso futuro não é determinado pelo que a gente quer. O nosso futuro é determinado pelo que a gente planta. Eu quero muita coisa, mas se eu não plantar, eu nunca vou ter. Muitas pessoas têm medo de tomar decisões, se acovardam. Por pior que seja, por mais dolorosa que seja, saiba de uma coisa: você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar para que seu amanhã seja melhor do que o hoje. É que a sua mente, ela controla a matéria do seu corpo. O seu corpo é formado de um órgão importantíssimo chamado cérebro.
Mas o que este cérebro faz é a sua mente. Ele pensa, ele sente, ele escolhe, ele decide, e tudo isso produz mudanças na estrutura do seu cérebro. Se você tem pensamentos bons, você tem um cérebro saudável. Se você é uma pessoa que vive estressada, com pensamentos tóxicos, com raiva, com ira, com indignação, com inveja, pensamentos ruins, você terá um cérebro doente. E como o cérebro é a base, é aquilo que controla todo o seu corpo vai adoecer também. A mente determina a saúde e a estrutura do seu cérebro. Um pensamento repetitivo, muitas vezes, ele se torna um caminho pelo qual o teu cérebro vai fazer você pensar, agir, interagir. E se ele continua sendo repetido, ele vai para o nível do subconsciente. E aí fica muito mais difícil de você se livrar dele. Você é o que você pensa. Porque a estrutura da sua mente é você quem determina. Em outras palavras, quando você começa a construir pensamentos bons, de amor, de alegria, de satisfação, de aceitação, você começa a construir, a moldar um cérebro saudável. Pensamentos são reais e ocupam lugar físico do nosso cérebro. Um pensamento ruim cria uma estrutura física no cérebro que compromete a saúde do corpo. Tem muita gente que vive, você vai talvez até se identificar aqui, com aquele tipo de pensamento: ah, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar. Ah, se eu tivesse casado com aquela pessoa e não com essa. Ah, se eu não tivesse feito aquela burrada e perdido aquela oportunidade. Querido, mude os seus pensamentos. Seu cérebro vai agradecer. A sua mente é fundamental para você ser uma pessoa saudável ou não. Nossa mente controla o nosso corpo e não o contrário. Estudos comprovam que do mesmo jeito que esses pensamentos tóxicos produzem essas alterações no DNA, quando você muda o estilo de vida, ao invés de ser uma pessoa cheia de raiva, se torna cheia de amor. Ao invés de ser uma pessoa que tem uma autoimagem, uma autoestima negativa, e passa a declarar, a crer, a confiar, a se envolver com pessoas que te encorajam, este processo pode ser revertido. Mude a sua maneira de pensar. Tua mente controla a tua matéria e não o contrário. O estresse enfraquece significativamente o seu sistema imunológico. E muitas doenças oportunistas acontecem quando o sistema imunológico decai. Mas o que eu estou dizendo para você é que a sua mente, ela determina o seu corpo. Não só a estrutura do seu cérebro, mas a saúde do seu corpo. É justo que muito custe o que muito vale. Se algo vale a pena ser feito, faça mesmo sendo ruim, até conseguir ser bom. Você nunca será bom em algo que você nunca tentou. Eu ouvi essa frase quando eu era criança. E é engraçado que quando você é criança, você começa a fazer muitas coisas que você nunca fez. Tudo é muito novo pra você, porque você nunca fez nada. E, cara, você não pode ficar parado, esperando e se perguntando se você fez a coisa certa. Na verdade, você escolhe a coisa certa. Você escolhe um caminho, você faz ele dar certo. E é isso que muitas vezes paralisa a gente. Esse medo que a gente tem, essa angústia que a gente tem de ter que escolher alguma coisa. Só que a pior coisa que você pode fazer quando você tem algo que tem que escolher é não fazer nada, é não escolher nada. Porque assim você não sai do lugar. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém te conta. Viver é um salto de fé constante. Se você é um cara, um tipo de pessoa que está esperando o momento perfeito para agir, para começar algo grande,
um projeto, um hobby, um esporte. Então eu sinto lhe informar, mas você tá apenas dando tempo para tua mente sabotar e criar mais desculpas. Eu sei que você vai dizer, Fih, eu ainda não tô pronto para isso que eu tô pensando, cara. Eu preciso saber mais para fazer meu projeto. Eu preciso estar mais preparado para entrar nesse esporte. Só que a realidade é brutal. Você nunca vai estar 100% preparado. Nunca. A vida não é sobre ter todas as respostas, cara, mas sim sobre ter a coragem de fazer as perguntas certas e se mover em direção às respostas, mesmo que elas ainda não estejam tão claras para você. Esse é o grande segredo. Esse é o pulo do gato. Por exemplo, as pessoas não vão para academia porque elas pensam que são fracas demais, que não sabem fazer o exercício e que talvez todo mundo vai ficar julgando ela, que elas não têm uma boa aparência como o povo que vai pra academia e pensa que todos da academia vão ficar olhando pra ela, ou então elas começam a ir pra academia só porque os outros acham que elas têm que fazer e tudo mais. Mas cara, pode ser que você não é forte, pode ser que você não saiba fazer o exercício na academia porque realmente você nunca fez academia, você nunca participou disso. E tá tudo bem. O problema é que a gente fica fugindo do fato de que nós seremos ruins em tudo que nós começarmos a fazer. Porque a gente nunca fez, é a primeira vez que está fazendo. E na maioria das coisas nós seremos ruins e a gente não quer que os outros percebam que nós somos ruins em algo. Porque, nossa, essa pessoa já é tão boa e eu sou ruim ainda. Só que aí cai naquela dualidade, né? Nossa, eu tô me comparando com o dia 1500 daquela pessoa, sendo que eu tô no meu dia 1. Ah, mas César, e se eu falhar? E se eu tentar e falhar? Cara, parabéns, a maioria das pessoas nem tentam. Mas eu vou te mostrar um negócio. Ó, esse aqui é o mundo antes de você falhar. E esse aqui é um mundo depois de você falhar. Tá vendo? Não mudou nada. Não tem problema errar. Você só precisa ser corajoso o suficiente para conseguir errar, que uma hora você acerta. Nós não temos controle sobre a nossa vida. E nunca teremos. Mas sobre todas as situações da vida, nós temos que dar uma resposta. Isso faz parte da maturidade humana. Responder aquilo que a vida está colocando diante de você. Dar uma postura, um comportamento para aquilo que está acontecendo com a tua vida. E me encanta saber que seres humanos de diversos lugares, de diversas situações, conseguiram fazer escolhas e tomar decisões extremamente difíceis. É bem verdade que nós não vamos escrever um livro sobre a minha vida, não sei se vão escrever sobre a sua. Bem verdade que acho que nenhuma editora vai se interessar em lançar as nossas biografias, mas é também bem verdade que todos nós estamos escrevendo um livro. Provavelmente ele não vai ser publicado, mas ele já está sendo lido pelas pessoas que estão em volta de você. Tudo que você faz, tudo que você decide, tudo que você responde, tudo que você constrói, são capítulos de um grande livro que você está escrevendo e pelo menos o círculo, seu horizonte de familiar, de amigos, está lendo esse livro não impresso que você está escrevendo. Então cabe a nós a responsabilidade de tomar decisões e saber que nós podemos tomar boas decisões. Qual é o meu mundo? Qual é o meu poder de influência? O que a minha vida significa na vida das pessoas? Quando as pessoas olham para a minha vida, o que elas pensam? O que elas sentem? O que eu passo? O que eu exalo? As pessoas olham para mim e têm vontade de deitar e dormir. Eu tenho vontade de ir para a luta e falar, meu, a vida pode ser diferente. O que eu passo? E o que eu passo é uma decisão, porque o que sou eu se não o acúmulo das minhas decisões? O que é você se não tudo aquilo que você decidiu nos últimos anos? O que é você se não esses encontros, os desencontros, as decisões, as omissões, aquilo que está fora do controle, o acaso, aquilo que deu errado? Isso somos nós somos aqui hoje. E como que a gente respondeu à vida? Essa é a nossa biografia. As pessoas estão lendo, a próxima geração está lendo. O mundo não é algo que nós herdamos dos nossos pais. A vida, o mundo, não é algo que nós herdamos dos nossos pais. A vida, o mundo, é algo que nós pegamos emprestado dos nossos filhos. Porque uma hora você não vai estar mais aqui e eles vão. Então o que você está fazendo não vai alterar tanto a maneira como teu pai e tua mãe viveram. Não, eles já têm o jeitinho deles. A maneira como você está vivendo vai alterar a vida dos teus filhos, porque você está dando para eles. Então eu preciso tomar muito cuidado com o que eu estou vivendo, porque de alguma maneira eu estou dizendo para eles com as minhas palavras, e muito mais nos meus gestos, como é que se vive.
Porque eles estão pegando isso e eles vão viver. Será que eu sou de fato um exemplo para falar, eu já sei como é que faz diante da luta, diante da alegria, diante da doença, eu sei, porque eu tive um pai, tive uma mãe, é brincadeira o jeito que eles viveram, eu já tenho pistas, eu já tenho um caminho. Isso é um desafio tão lindo que às vezes a gente fica com medo, mas a gente tem que ficar animado com isso. Encher nosso coração de adrenalina, por quê? Porque o jeito que eu vivo, o jeito que eu acordo, o jeito que eu falo, eu estou ensinando pessoas, eu estou entregando essa biografia na mão das pessoas para que elas peguem essa biografia e vivam. Qual foi a última vez que você arriscou alguma coisa para que a sua vida saísse do lugar onde ela está? Ou arriscar é uma coisa muito boa? Não, arriscar é uma ação. Se ela é muito boa ou não, isso são outros 500. Mas o fato é que nós precisamos na nossa vida arriscar, principalmente se nós estamos insatisfeitos com a maneira como nós estamos vivendo. Você precisa ter coragem de fazer coisas que você ainda não fez na sua vida, porque a vida não será nova para pessoas que não se dispõem a fazer coisas novas. Você está escondido, fingindo que você está fazendo alguma coisa para não ser notado. É essa a vida que você quer? Então Deus chega instigando, chega desafiando, porque Deus gosta de desafiar pessoas. E a maneira como Ele desafia as pessoas, muitas vezes é colocando um espelho para que elas se enxerguem, para que elas se vejam. Porque na correria do nosso dia a dia é uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali, e a gente faz coisas, mas a gente deixa de ver quem nós somos. Nós temos uma agenda lotada de coisas para fazer, mas a nossa agenda não contempla aquilo que a gente quer ser. E a gente termina o ano com um monte de coisas que a gente fez, mas a gente termina o ano com a sensação de que a gente não foi, de que a gente não tem um ser do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Porque a nossa agenda é tomada de coisas urgentes e a gente não toma cuidado com as coisas importantes. Qual é o teu sonho? O que te limita? O que te impede? Ou então, quem te impede de alcançar a tua vida extraordinária? Quem impede você resolver teu casamento, o problema? Quem impede você ganhar mais dinheiro? Quem impede você ser promovido? Quem impede sua empresa prosperar? Ou quem está te pedindo salvar sua empresa, salvar seus filhos, resgatar? O que tenho visto? Muitas pessoas com todo tipo de histórias e historinhas, falando todo tipo de besteiras a esse respeito. Eu acredito que se alguém hoje pôde, você também pode. Se alguém hoje tem tido sucesso, você também pode. Se alguém veio de baixo, meio à crise e tem prosperado, você também pode. Se alguém resgatou sua empresa, você também pode. A pergunta é, o que difere as pessoas que podem das que não podem? O que fazem as pessoas que podem? O que tem feito as pessoas que não podem? Como elas pensam, como elas agem, como elas se comportam? Uma coisa é certa, o que eu sei me trouxe até aqui. Vamos lá? O que eu sei me trouxe até aqui. O que eu não sei é o que vai me levar adiante daqui, vai me levar a uma vida melhor, uma vida maior, uma vida sem problemas conjugais, ou com menos problemas conjugais, menos problemas de saúde, menos problemas financeiros, menos problemas com os meus filhos. Só se ajuda quem quer ser ajudado. E a primeira coisa que eu te pergunto é, você quer ser ajudado de fato? Você quer ser ajudado? Você quer ficar no nhenhenhê? Ou você quer ser um herói aprendiz? É uma decisão de vida, como você se posiciona. Falando do problema, remoendo o problema, se deleitando no problema, pensando no problema, ou perguntar o que eu posso fazer, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer diferente para sair dessa situação e chegar lá no meu objetivo. É estilo de vida, é um posicionamento de vida. Porque é muito fácil você se deixar levar pelos impedimentos. É muito fácil o dia, a televisão, a mídia te sucumbir numa forma pessimista de ver o mundo. Uma forma sem alternativas, uma forma sem condições, sem caminhos. E eu quero falar para você, quantos cursos você fez esse ano? Quantos livros você leu esse ano? Quantos vídeos você assistiu esse ano de treinamento, de capacitação, que você se tornou um ser humano melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um esposo melhor? Quantos? Quantos treinamentos de inteligência emocional você fez? Quantos vídeos? O que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei, porque se eu soubesse eu já teria. O carro que eu ainda não tenho é pelo que eu não sei. O dinheiro que eu não tenho é pelo que eu não sei. E você? O que você não tem, o que você não faz, é pelo que você ainda não sabe. Mas se você soubesse, você teria e você estaria fazendo agora. Isso me leva para a consciência que aprender é igual a mudar. O que eu sei me trouxe até aqui. O que eu não sei é que vai me levar adiante. Quando eu aprendo, eu mudo. Como é que eu sei que alguém de fato aprendeu algo? Quando ela mudou a vida naquele aspecto.
Quando é que eu sei que alguém aprendeu algo sobre finanças? Quando ele ganha mais, quando ele tem mais dinheiro. Quando é que eu sei que alguém aprendeu algo profissional? Quando ele muda profissionalmente, se desempenha melhor. Como é que eu sei que uma esposa aprendeu algo quando ela se torna uma esposa melhor? Ou quando ele se torna um pai melhor? A palavra de ordem é aprendizado. Se nós pegarmos a Bíblia, os 15 primeiros capítulos do livro de Provérbios é sabedoria, 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 sabedoria. Busca a sabedoria como ouro e a prata. Busca a sabedoria mais que se busca o dinheiro. O caminho dos vencedores é um caminho do desconforto. O caminho dos vencedores é um caminho longo. É um caminho, não é um passo. É um caminho sem volta. Não tem atalhos. Não é um caminho plano. É um caminho pedregoso, tem subidas. É um caminho que muitas vezes tem lama, tem obstáculos. Mas é um caminho que você trilha até o fim da vida. E aí sim você poderá dizer: combati o bom combate. E ao trilhar o caminho dos vencedores, vocês têm que andar em ambiente de alta performance. Tem que andar com pessoas que têm pensamento de vencedor. Porque ganhar, pessoal, não é tudo. Querer ganhar é tudo. Tem muita gente que odeia competir, o que é uma burrice. Competitividade é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Você tem que competir. As pessoas estão confundindo competitividade com rivalidade. Você tem que estar num ambiente competitivo. Acho que meta é coisa de medíocre. Repara, gente, a meta, o fracassado e o vencedor têm a mesma. Qual é a sua meta? Ser rico. E o cara é um puta pobre. O rico, qual a sua meta? Ser rico. O cara que quer emagrecer e é gordo, ele tem uma meta de ser magro. O cara que quer acordar cedo e acorda tarde, a meta dele é acordar cedo. Os caras que realmente fazem acontecer, eles têm método. Meta. O fracassado também tem, mas poucas pessoas te falam isso. E eu descobri que as pessoas que vencem, elas são capazes de virar a página do passado e deixar para trás. Eu descobri que as pessoas que fracassam, elas vivem presas ao passado. Não importa se foi há 5 anos, 10 anos, 15 anos, elas vivem remoendo, revivendo, sofrendo novamente uma situação da qual elas não têm mais controle. Não importa quanto você sofra com a situação do passado, nada nós podemos fazer para mudar aquele passado, porque o passado já passou. Podemos somente mudar o nosso presente e, o mais importante, o nosso futuro. E quando a gente pensa na vida, a gente pode classificar as pessoas entre vencedoras e perdedoras. Agora, quando a gente pensa em vitória, a gente não pensa em vitórias meramente pontuais. Ganhar na loteria, receber um aumento ou uma promoção. Nós classificamos pessoas vencedoras como pessoas que passam pela vida e têm uma vida de sucesso, uma vida de equilíbrio, uma vida relevante ao longo da sua história. Vitoriosos são aqueles que são lembrados com admiração. São pessoas que passaram pelos mesmos problemas que todos nós passamos. Que uma vida de vitória é, como a própria expressão já diz, é uma vida. Não é um passo que você dá. Importante, ainda que coerente, ainda que seja um passo razoável, que te leve a ter consequências positivas. Se você quer viver uma vida de prosperidade, você precisa do quê? Prosperidade exige de você uma vida de princípios. Seus sonhos serão realizados, os teus desejos serão concretizados e as suas necessidades, todas elas, serão supridas. Só que essa é a promessa. E o que é uma promessa? Uma promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. Mas para uma promessa acontecer, um princípio precisa ser vivido por você. A promessa é para todos, mas nem todos vivem a promessa, acessam a promessa, recebem a promessa, porque não cumprem os princípios. E qual é o princípio que está aqui? Ter fome, desejar ardentemente. E eu vou te ensinar a ter fome. Feliz é aquele que deseja ardentemente, e a consequência é que todas as suas necessidades serão supridas, todos os seus sonhos realizados e todos os desejos concretizados. Você só precisa desejar ardentemente. Então, o que é desejar ardentemente? Anota aí, número 1, uma única coisa.
Desejar ardentemente é dar ao seu cérebro uma única opção. Ou eu dou certo, ou eu dou certo. Não dê ao seu cérebro a possibilidade de dar errado, porque diante de duas possibilidades, o seu cérebro vai escolher aquela de menor esforço. O nosso cérebro foi programado por Deus. Quer você queira ou não, o nosso Deus é o mesmo. Tem gente aqui que não é cristão, mas o nosso Deus é o mesmo, o Criador é único, o meu cérebro é igualzinho ao seu. Cognitivamente nós somos iguais e o nosso cérebro foi programado para preservar energia a qualquer custo. Então, diante de duas possibilidades, o cérebro tende a escolher aquela que exige menor esforço. Agora imagine você querendo vencer na vida e você encontra um grande desafio. Seu cérebro vai fazer de tudo para você voltar para a fase anterior e não enfrentar o desafio. E se você der ao seu cérebro a opção de voltar, ele vai escolher voltar. Desejar ardentemente é dar ao cérebro quantas opções? Uma, casar e permanecer casado. Qual é a outra opção? Não tem. Amar os filhos incondicionalmente. Qual é a outra opção? Não tem. Viver na terra meus melhores dias. Qual é a outra opção? Não tem. E se eu der para o meu cérebro uma outra opção, ele vai escolher. E se ele escolher, ele vai escolher aquela de menor esforço.